Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar de mudança de estado físico. Vamos supor que você convidou alguém para ir à sua casa para tomar um refresco super gelado, né? Um suco de laranja, um suco de siriquela, sei lá. E aí você foi lá e pegou gelo, conforme vocês estão observando. Só que para fazer o gelo, entre aspas, né? O que você precisou? Você precisou pegar a água, colocou dentro da forminha e colocou dentro do congelador. Como que chama o nome da mudança de estado físico do líquido para o sólido? Solidificação, porque você solidificou, certo? E o inverso, vamos supor que alguém chamou, você esqueceu, o que aconteceu com o gelo? Derreteu, mas nada de falar que o gelo derreteu. O gelo fundiu, ele sofreu uma fusão, ou seja, saiu do estado sólido, que estava até então, e foi para o estado líquido, certo? Agora vamos supor que você resolveu servir a sua visita com um cafezinho. Só que para fazer o cafezinho, o que você tem que fazer? Esquentar a água, exatamente. Bom, a água ela está no estado líquido, e aí o que acontece com a água? Conforme o tempo vai passando, ela vai fervendo. E aí, o que acontece com a água? Se você esquecer lá, né, vai o que acontece? A água vai secar, então não pode, tem que ficar cuidando, tem que ficar de olho, né? Mas conforme o tempo passa, a água sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Como que chama o nome desse processo, dessa mudança de estado físico? Vaporização. Só que dentro da vaporização, nós temos nomenclaturas diferentes, a depender da intensidade com que acontece essa vaporização. Se essa vaporização acontecer de maneira rápida, como é o caso aqui da água para fazer o cafezinho, nós temos o nome próprio de ebulição. Agora, se você estender a roupa no varal, por exemplo, vai ter também uma vaporização, só que de forma lenta, de forma gradual, devagar. Então, essa vaporização recebe o nome de evaporação. Agora, caso você coloque uma aguinha e respingue sobre a chapa, o que vai acontecer? Também vai acontecer uma vaporização. Só que ela é tão rápida, tão instantânea, que ela recebe um nome próprio para isso, que é a calefação. Mas quer seja ebulição, quer seja evaporação, quer seja calefação, tudo no final das contas é o quê? Vaporização, do líquido para o gasoso. E o inverso, do gasoso para o líquido, condensação. Ok, gente? Tá, e vocês já ouviram falar da bolinha de naftalina, né, da pastilha de naftalina. Conforme vocês podem observar, ela se encontra no estado sólido. Mas conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo com essas bolinhas de naftalina? Elas vão diminuindo até chegar a um ponto que você não vai enxergar mais. Por quê? Porque mudou do estado sólido e foi direto para o estado gasoso, sem ter passado pelo estado intermediário, estado líquido. O nome dessa mudança de estado físico é o quê? É a sublimação. E isso tudo, gente, tem a ver com as trocas de calor que nós estamos estudando em termoquímica, certo? Saber se esses processos físicos são processos endotérmicos, exotérmicos, tudo tem a ver com calor, tá? Só que não é o escopo da nossa aula, tá? Mas vale a dica aí para vocês, ok, gente? E pra gente finalizar a nossa videoaula, vamos falar aqui de ponto de fusão e ponto de ebulição. Gente, quando a gente fala de ponto aqui nesse contexto, nada mais, nada menos é do que uma temperatura. Então, o que seria o ponto de fusão? Seria a temperatura que vai acontecer a fusão, ou seja, a temperatura em que a substância sai do estado sólido e vai para o estado líquido, tá? Isso é uma propriedade específica de cada substância. No caso da água, em particular, esse ponto de fusão, a fusão vai acontecer em qual temperatura? 0 graus Celsius. 0 graus Celsius, isso. E o ponto de ebulição é a temperatura que vai acontecer a ebulição, ou seja, a temperatura em que a substância sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. No caso da água, em particular, essa temperatura é de 100 graus Celsius. Vale ressaltar que isso depende de substância para substância. Tem toda uma tabela, mas não precisa memorizar. O único que nós precisamos saber é o caso da água. Tá, gente? É isso então. Um grande abraço.